Bom, então temos aqui a questão número 9, letra A. Ela nos dá uma função y, que é igual a exponencial elevada a x, ou e elevado a x. E aí ele pede para que você prove que a derivada dessa função vai dar ela mesma. Portanto, aqui a gente vai ter que usar duas definições. A primeira delas é a definição desse número, dessa letra E aí, que na verdade é um número, certo? E aí, por definição, esse número ele é calculado, como aparece aqui, com uma série de potências, né? Um somatório de potências. E no caso aí nós temos o limite de n, com n tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Mas ela também pode ser escrita de outra forma, certo? Se você calcular este limite, você vai observar que vai chegar ao mesmo resultado, que é esse número que aparece aqui. Mas, na verdade, este número tem muito mais casa decimal aqui, tá legal? Eu coloquei só alguns aí pra gente ter noção. Então essa é a definição. A que nós usaremos vai ser essa de baixo aqui, certo? Ela é um pouco mais simples para o que vamos fazer. Então, o próximo passo é considerar a derivada. O próximo passo é considerar a definição de derivada. Porque aí nós vamos cair no limite e nós provaremos essa derivada através do limite, certo? Então nós temos que a definição de derivadas diz o seguinte, que a derivada com relação a x de uma função f de x calma aí, aqui um colchetes, uma função f de x, espera aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui que ficou muito estranho. Bom, então a função f de x, ou seja, uma função que depende de x, que então essa derivada ela vai ser igual ao que? Como eu falei, nós vamos cair no limite, então vai ser igual ao limite de x, na verdade x não, de delta x tendendo a zero, da função, de uma função de x mais delta x menos a função f de x. Tudo isso dividido por delta x. Então, então nós temos aqui essa definição, que é a definição de derivadas, certo?
Bom, para a gente provar então o que ele pediu aqui no início da questão, provar que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, nós utilizaremos essas duas definições. Opa. Bom, então vamos aqui dar início a nossa resposta. Primeiro de tudo, eu vou recopiar a nossa função, tá? Pra gente não esquecer ela. Vou colocar aqui é a exponencial de x. Beleza? Esse é a nossa função y, ou a nossa função f de x, como está aqui na definição, como aparece aqui na definição das derivadas. Então, a nossa função é essa. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta função que temos, e elevado a x, e substituir ela logo aqui na definição de derivadas, certo? Nós vamos substituir neste limite. Por quê? Porque nós sabemos que a derivada com relação a x da função exponencial de x é igual, só substituir na definição, pessoal. Vai ser igual, então, o que? Temos ali a definição, olha só. Então, aqui vai acontecer o seguinte. Aonde tem x aqui no primeiro termo, f de x, é o nosso exponencial de x que aparece aqui. Só que aí vai aparecer um outro termo, que é esse ΔX. Então, como que a gente vai fazer essa substituição? Bom, como temos uma função que depende de x e de ΔX, nós vamos escrever assim. Então, vai ser o limite de ΔX tendendo a zero da nossa função f de x, na verdade da função f de x mais ΔX, então ela tem que depender das duas. Então, como a nossa função f de x é exponencial de x, nós vamos colocar 1 vezes aqui, porque aqui vai ser uma função só, que vai depender tanto de x quanto de ΔX. Então, nós vamos ter uma outra exponencial de ΔX. Pronto, substituímos toda esta primeira parte aqui da definição. Agora, nós vamos substituir aqui, ó, do outro lado do sinal negativo. Então, por definição, nós temos um sinal de menos. E agora a nossa função f de x, que é o próprio exponencial de x. Bom, a parte de baixo, nós vamos ter apenas ΔX, assim como aparece lá na definição. Bom, substituímos, praticamente estamos com a resposta da derivada, só que precisamos realizar o cálculo deste limite. Vamos lá. Então, isso aí vai ser igual
Observe o seguinte, galera. Vamos dar uma simplificada aqui. Aqui nós temos uma multiplicação, com a base igual, certo? Nós podemos somar os expoentes, então nós podemos somar x com ΔX. Então nós vamos reescrever isso aqui como o limite de ΔX tendendo a zero, com ΔX tendendo a zero. E aqui nós temos o exponencial de x mais ΔX, vou colocar um parênteses aqui. Bom, e isso menos na verdade não, acredito que não vai ser interessante, nós vamos ter que separar de novo. Então vamos fazer assim, vamos deixar como estava mesmo as exponenciais. Então o passo que tomaremos vai ser o seguinte: nós vamos observe que tem uma dessas exponenciais que aparece dos dois lados do sinal negativo, que é a exponencial de x aqui. Então nós vamos colocar ela em evidência, e como ela não depende, isso aqui não depende de ΔX, nós podemos tirar fora do limite, tá certo? Nós vamos tirar ele fora do limite. Então, a exponencial de x nós colocamos em evidência, e ela vai estar multiplicando o que? O limite com ΔX tendendo a zero. Agora nós vamos ficar aqui somente com exponencial de ΔX menos 1. Observe o seguinte: se nós realizarmos a multiplicação do exponencial de x que está aqui fora, volta a ser o que estava lá em cima, tá legal? Então não alterei nada, somente tirei ele para fora do limite. Assim nós conseguiremos resolver mais facilmente este limite. Então aqui embaixo nós temos o ΔX, e aí agora nós vamos fazer uma simplificação aqui, tá? Nós vamos utilizar uma jogada matemática para conseguir tornar isso aqui mais simples ainda, em uma outra expressão. Para isso nós vamos trocar as variáveis. Olha só, como que eu vou fazer isso? Bom, e arbitrariamente esta parte aqui de cima toda essa parte aqui de cima pela letrinha U. Eu simplesmente vou supor aqui, bom, isso é meio que intuitivo, conforme vocês vão resolvendo. Quando vocês chegarem em integrais, vocês vão ver que isso é muito utilizado, né? Para resolver tem um método que é chamado de método de substituição. E depois lá na frente tem substituição trigonométrica, que também ajuda arbitrariamente. Eu vou pegar aqui e vou dizer que o U é igual a toda aquela parte que está aqui em cima em vermelho. A exponencial de ΔX menos 1. Isso é igual a U. Bom, olha só. Se
o meu U é igual a isso aqui, então o que eu vou fazer com esse ΔX? Porque se eu estou mudando a variável, aqui debaixo do limite nós também vamos ter que mudar. Ou seja, no lugar do ΔX nós temos que colocar o U vai estar tendendo a algum determinado valor. Bom, então para mim saber o valor desse ΔX, eu vou isolar ele. Então para isso, eu vou começar fazendo o seguinte. Este 1 está negativo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Só que aí ele vai passar positivo. Então aqui nós vamos ter U mais 1 igual o exponencial de ΔX. Bom, agora é necessário lembrar do ln, pessoal. Porque é o seguinte, nós conseguimos passar essa letra E para o outro lado também. Automaticamente, este ΔX vai cair aqui para baixo. Só que para vocês passarem o E para o outro lado, ele tem que passar como o inverso. Toda função que vai de um lado da igualdade para o outro, ela muda a função, ela inverte a função. Por exemplo, quando nós temos menos, igual tínhamos aqui em cima, ela passou para o outro lado e foi mais. Quando você tem vezes, passa para o outro lado dividindo. Certo? Quando você tem uma multiplicação, passa como divisão. Quando você tem uma exponencial, ela vai passar como ln, porque se vocês recordarem lá atrás, a exponencial é o inverso do logaritmo natural. Beleza? Então, como que vai ficar isso aqui? Olha só. Então, se nós jogarmos o E para o outro lado, vai aparecer um ln. Então, nós vamos ter ln de quem? Do U mais 1. Portanto, como eu falei, o ΔX cai para baixo. E agora nós temos o valor do ΔX aqui. Então, vamos substituir tudo em seus devidos lugares. Beleza? Bom, dá para perceber que o nosso U também vai estar tendendo a zero. Tá legal? Basta vocês olharem essa expressão aqui de cima, ó. Vocês veem, se você substituir o ΔX que está tendendo a zero por zero, a exponencial aqui vai ser 1. 1 menos 1 é igual a zero. Então o U também está tendendo a zero. Beleza? Bom, então vamos recopiar agora o nosso... O nosso limite. Estou meio atrapalhado aqui porque eu tenho que dar zoom toda hora. Vamos lá. Então, eu vou reescrever aqui a nossa derivada. dx de exponencial de x é igual... Bom, lembra do exponencial de x, galera? Ele vai aparecer aqui de novo, ó. Exponencial de x, limite... Agora observa só, não vai ser mais ΔX, vai ser U, porque nós trocamos a variável. Então esse U está tendendo a zero também. E agora, olha só, o que nós vamos ter aqui. Bom, eu disse que essa parte aqui de cima seria igual a U. Isso está aqui. Então a parte de cima toda vai ser apenas U. Pronto. Agora a parte de baixo era ΔX. ΔX
é essa função de ln aqui. Então, nós vamos copiá-la aqui embaixo. U sobre o ln de U mais 1. Pronto. Recopiamos esta função. Agora é o seguinte. Para nós agora nós vamos usar uma outra jogada matemática aqui. Nós vamos passar esse U como se ele estivesse multiplicando o ln. Mas aí ele vai passar como uma forma de fração, ou seja, nós não vamos alterar nada. Nós apenas vamos colocar ele como uma fração lá embaixo. Beleza? Porque é o seguinte, ó. Isso que está escrito aqui, ele também pode ser escrito da seguinte forma. É isso que nós vamos utilizar. E também pode ser escrito, vamos colocar aqui, ó, U sobre o ln de U mais 1. Ele é igual, ele é exatamente igual, ele pode ser escrito de uma forma diferente. Ele pode ser escrito como 1 sobre o ln de U mais 1 vezes 1 sobre 1 sobre n. Beleza? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Só que aí eu vou jogar ele lá no limite e eu vou trazer essa multiplicação para cá, para frente aqui do ln, antes do ln. Só isso que eu vou fazer. Mas se vocês realizarem esta multiplicação aqui, vocês vão ver que é igual, certo? Mesma coisa do que está escrito aqui do outro lado. Então vamos lá. Estamos chegando ao final aí, então, a nossa resposta. Então nós temos que essa derivada vai ser igual à própria exponencial de x vezes o limite com U tendendo a zero, com U tendendo a zero, de 1 sobre n vezes o ln de 1 mais U, ou U mais 1, tanto faz. Coloquei trocado aí, mas é a mesma coisa, tá? Bom, então temos que resolver agora este limite. Mais ainda, mas aí nós sabemos o seguinte, que essa parte aqui, se nós olharmos lá na definição do início do número de Euler, nós vamos ver que o termo do ln junto com essa multiplicação ou seja, esse termo aqui junto com esta multiplicação
é o próprio número de Euler. Bom, então, mas para a gente conseguir ver melhor, nós vamos ter que usar outra artimanha matemática aqui. Tem uma propriedade dos logaritmos naturais que permite que você passe essa multiplicação como um expoente aqui em cima. Beleza? Portanto, eu posso dizer o seguinte, que 1 sobre n vezes o ln de u... galera, calma aí. Aqui não é n, aqui também é u. U é 1 sobre u ln de u mais 1. Como eu falei, tem uma propriedade dos logaritmos que diz que ela nos dá que isso aqui vai ser igual ao ln de u mais 1 elevado a u 1 sobre u. Então, o que estava multiplicando, ele passou para o ln como um expoente. Só que agora sim nós conseguimos perceber, ó, isso aqui, esse argumento do ln é a definição do número de Euler. Se nós voltarmos lá, isso que está aqui, o limite, na verdade, né? O limite disso daqui vai ser, vamos voltar lá no início, lá em cima. Olha só. Agora que nós vamos utilizar. Tá legal? Ah, tá. Pera aí, tem um pequeno erro aqui. Não sei se vocês observaram lá. Aqui está errado. Está errado esse infinito. N não está tendendo a infinito. Quando nós mudamos a forma de escrever, aqui está tendendo... Aqui em cima está tendendo sim ao infinito. Porém, aqui embaixo ele está tendendo a zero, não ao infinito. Na verdade, esse é o mesmo limite que temos lá. Só que no lugar da letrinha n, nós temos um 1. Certo? Ó, o limite de n tendendo a zero, de 1 mais n, ele vai dar 1 sobre n. Então, nós voltamos lá. Vamos reescrever o nosso limite. Estamos quase chegando na resposta. Bom, temos então que a derivada, né, com relação a x da função exponencial de x vai ser igual ao próprio exponencial de x vezes o limite de u tendendo a zero de 1 sobre o ln de 1 mais u elevado a 1 mais u. 1 sobre u, perdão. Bom, agora sim, dá para perceber que este argumento aqui, certo? Limite, né? Deste argumento, este limite, vai ser exatamente igual ao número de Euler. Então, nós podemos substituí-lo aqui.
Observe o seguinte, o limite vai desaparecer porque nós não vamos ficar com nenhuma letra U. Então este limite simplesmente ele vai ser, simplesmente nós vamos substituir ele pela resposta que nós já sabemos, que é o exponencial. Então isso aqui vai ficar assim, igual a... Peraí, aqui aparece o exponencial de x, que já tínhamos já tínhamos tirado para fora do limite, né? Então isso vezes o que restou do limite, que foi 1 sobre o ln do próprio E. Bom, pessoal, quanto que é o ln de E? Se são duas funções que são inversas, se vocês se recordarem lá atrás, talvez alguém pode não se recordar, mas isso é igual a 1, tá? Então observa só que agora nós vamos ter a exponencial vezes 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Então exponencial vezes 1, nós conseguimos provar então que a nossa derivada com relação a x da função exponencial de x vai ser igual à própria exponencial de x. Pronto. Esta é a resposta. Deu uma questão enorme. É isso aí.